tema dessa manhã gostosa é os últimos dias. Eu não sei o quanto você tem ouvido sobre esse tipo de assunto, né? Mas é um assunto para lá de atual. É um assunto que a gente não precisa nem sair de casa para ver. Eu acho que não tem lugar no planeta Terra, não tem igreja que, por mais que não fale sobre isso, não esteja percebendo que nós estamos vivendo os últimos dias. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus 24. É o primeiro texto que a gente vai ler. Esse texto, a partir do versículo 3 até o 14, ele me mostra alguns sinais do fim. E fala o seguinte: tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham o cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Repita, é necessário. Fala para você, é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Então fala de novo, não é o fim. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. A gente tem visto isso. Haverá fome, terremotos em vários lugares e tudo isso será o princípio das dores. Está só começando. Então eles os entregarão a serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A gente tem visto a ciência, até a teologia se multiplicar de uma forma que não deveria. E por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Então o princípio das dores, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento, não é o fim. Quando é o fim? Depois que se passarem todos esses sinais que Jesus estava aqui falando, no particular com os seus discípulos, e aí a última coisa que ele fala é o quê? Depois que o evangelho for pregado em todo o mundo. Tem muitos lugares que ainda são inacessíveis a esse evangelho. Que ainda não conseguiram, mas olha, não se engane. Porque Deus pode fazer isso assim, ó. E num instante, o evangelho ter sido pregado em toda a terra. Porque falta muito pouco. Estamos nos últimos dias. Jesus aqui ele nos mostra sinais para estarmos atentos e reconhecer quando é que o fim estaria próximo. E a gente está vendo isso, que o fim está próximo. O fim, aí alguém fala, né? Ah, mas eu já escuto isso desde que eu era criança, que minha mãe falava, minha avó falava. Está mais próximo ainda, né? Está cada vez mais próximo. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E se você analisar as coisas que aconteciam quando você era bem mais novo, né? Mesmo aqueles que não faziam parte de um corpo de Cristo, mas se você for analisar as coisas que aconteciam, gente, a gente está vendo as coisas muito mais aceleradas agora. E a gente vê muito mais sinais dos princípios das dores hoje do que a gente via há 10, 15 anos atrás. E 10, 15 anos atrás foi anteontem. Não é? Foi logo ali.
Você tem percebido, você está percebendo realmente que você está vivendo as últimas horas? Se a gente acompanhar esses acontecimentos no Brasil e no mundo, a gente vai ver que as coisas estão muito rápidas. E aí, sabe o que eu lembro? A sensação que me dá desses acontecimentos. A Bíblia sempre compara Jesus com o noivo. E todo esse desenrolar, né, e o encontro de Jesus com a igreja como o noivo indo encontrar com a sua noiva. E na cultura judaica, quando um casamento ia acontecer, a gente tem inclusive a parábola das 10 virgens, que exemplifica, mostra isso. Vinha uma pessoa da comitiva do noivo para alertar os convidados, a cidade, né, de que o noivo estava chegando. Então ele começava a gritar pelas ruas, olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Então esses sinais que a gente está vendo são como se fossem esses avisos, a comitiva que está passando, né? E você está vendo, olha, isso é barulho do noivo chegando. Isso aí está, mostrando que o noivo está chegando. Porque quando o toque da presença do noivo soar, quem estiver ali na cerimônia do casamento tá, quem não tiver, foi. E a figura das 10 virgens? Existia as damas da noiva, que as daminhas da noiva, as damas de honra da noiva, elas serviam para iluminar o caminho para as pessoas. Então, elas tinham a sua lamparina, que precisava estar com bastante azeite, para poder durar a iluminação, e a iluminação ser suficiente, para que elas pudessem iluminar o caminho para as pessoas chegarem até o noivo, até o local onde ia ser a cerimônia. E aí a gente tem o azeite que fala, né, da presença do Espírito Santo, a própria luz que fala do fogo do avivamento. E tudo isso está inserido no mesmo contexto da preparação para as bodas. Então, as virgens, as meninas, as mulheres que estavam ali com essa responsabilidade, né, é a igreja, que precisa estar com essa chama, com esse azeite e vivenciando esse fogo para mostrar o caminho aonde vai ser as bodas. Porque uma vez que as bodas começarem, quem está ali na cerimônia está. Quem não está, a porta vai ser fechada. E aí, quando você escutar o noivo chegou, quem estava ali quando o noivo chegou, estava. Então aproveitem esse momento em que a comitiva está falando, isso é barulho do noivo. O noivo está chegando. Então as coisas, os sinais, é isso que Mateus 24 está falando, são os sinais ainda. Mas o que ele falou? Ainda não é o fim. É tempo ainda de você fazer aquilo que precisa ser feito. Então se tiver que manter a lamparina cheia, se tiver que colocar mais azeite, se tiver que limpar as vestes, porque não é de qualquer jeito que a gente vai... Não tem como você mostrar o caminho para alguém, vai mostrar o caminho errado. Então, o tempo é esse. De conserto, de avivamento, para mostrar para as pessoas o caminho para as bodas. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 3, os 4 primeiros versículos, ele já me traz um cenário das pessoas. Como é que as pessoas estão? São poucos versículos, mas que são fortes até. Ele me traz um cenário que quando a gente olha, a gente está descrevendo as pessoas com quem eu me relaciono. Está descrevendo as pessoas que estão convivendo no meu país, na minha cidade, né? Está descrevendo a humanidade. E quando você pensa assim, é o Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro. Não é o Estado. É o Rio, é o Estado. É o Brasil, é o mundo. A realidade que você está vivendo hoje, que você vê hoje, de esfriamento espiritual, de falta de amor,
não é uma prerrogativa exclusiva da sua cidade, do seu bairro, não. Infelizmente, não. É dos sinais da época que nós estamos vivendo. E Paulo fala a Timóteo sobre isso. Lembre-se disso. Nos últimos dias, haverá tempos difíceis. Parece que cada ano que passa vai ficando cada vez mais apertado, né? Mais complicado. Pois muitos serão, agora começa a lista, egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião. Aqui está nessa versão, mas a outra fala profanadores, não sei, ímpios, né? Ingratos, ímpios. A RA fala profanadores, ou seja, profanam a santidade. A gente vê isso assim. Eu ali já volto e estou vendo gente profanando o que é santo. Profanando o nome de Jesus de uma forma assim tão leviana. E se eu não vigiar, eu posso me enquadrar em muitas dessas características aqui. Egoísta, será que eu não sou egoísta às vezes? Pensando em mim primeiro? Avarento, tá precisando, vai trabalhar. Paulo já falou, quem não trabalha não come, né? Aí retém. Orgulhoso, vaidoso, e assim vai. E no versículo 3, ele não para, ele continua. Não terão amor pelos outros e serão duros. Eu estou vendo isso. E eu acredito que você também está vendo. Dureza de coração. Corações de pedra. Que às vezes você fala, mas a pessoa continua assim, ó, impassível. Não move, não mexe um músculo. Duro. Caluniadores. Incapazes de se controlar, não tem domínio próprio. Violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Às vezes, com um pouquinho que você vê de vídeos curtos pela internet, seja ele em qualquer streaming que você esteja vendo, você vê atrevimento de crianças pequenininhas que mal sabem falar direito e falam de um jeito, agem de um jeito com um atrevimento tal. Eu falei assim, gente, se a semente já está ali assim desse jeito, né? E está jogando água nesse atrevimento, porque se está expondo com orgulho, né? Está adubando. Imagina quando crescer, como é que vai ficar? Não precisa imaginar não, está cheio por aí. E se eu não bobear, eu também fico atrevida desse jeito. Então não é só ficar botando, julgando, né, a atitude, a reação das pessoas, não. Olha para o seu próprio umbigo e vê, será que eu não estou sendo caluniadora, julgadora, atrevida, orgulhosa, avarenta, invejosa? Bota o gênero masculino em tudo isso aí também, tá? Amarão mais os prazeres do que a Deus. Eu acho que não teve época na humanidade em que o amor ao prazer foi tanto apregoado como na nossa época. O famoso hedonismo, né? Tem que estar bem para mim, tem que estar vantajoso para mim. Se não te dá prazer, se não te traz alegria, se não te satisfaz, parte para outra, abandona. Isso aí em qualquer aspecto. É igreja, não, a igreja tem que te dar prazer. Você tem que chegar lá e tem que se sentir bem. Você tem que estar feliz, se não está, parte para outra. E assim é com relacionamento conjugal, com relacionamento de amizade, né? Com emprego, com faculdade, carreira, com qualquer coisa. E as pessoas estão abandonando tudo pela metade. Porque tem que dar prazer. Aonde na Bíblia
está escrito que Deus criou o homem para satisfazer as necessidades do homem, lhe dando prazer. E que a gente tem que viver em busca do prazer. Em lugar nenhum. Esse cenário descrito por Paulo nessa carta aos Timóteos representa fielmente, mas fielmente, o tempo em que nós vivemos. Vivemos em um tempo onde quem defende e quer viver pelos princípios e valores do reino estão sendo espremidos, acuados, tendo alguns suas convicções abaladas e alguns até calados, silenciados. Quantas vezes você não se sentiu assim? Eu não vou nem expressar minha opinião, né? Porque senão eu vou ser aqui ridicularizado, vou ser até, né, agredido, porque às vezes a gente é até agredido verbalmente, se não fisicamente. E aí você fica com medo até de falar o que pensa. Por quê? Simplesmente porque você está defendendo princípios e valores. Não é verdade? Só que não importa, queridos, o tempo em que nós vivemos, nós precisamos ser como Daniel e seus amigos. Ter a nossa identidade. E não permitir que ela seja adulterada por causa do ambiente desfavorável. Não estou aqui convidando você a sair por aí discutindo teologia, né? Fazendo defesa do evangelho, sim. Né? Os discípulos, quando açoitados, falavam: não deixaremos de falar do que temos visto e ouvido. E a gente precisa falar. Até porque nós somos essas, né? Essas pessoas, a igreja faz parte dessas virgens, né? Dessas damas de honra que conduzem as pessoas até as bodas. Se eu não falar, uma das coisas que Jesus falou antes de subir, já subindo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é meu papel falar. Não posso me furtar. Mas eu não estou chamando vocês aqui a discutir pontos teológicos, discutir, né, ideologia. Não. Mas abre a boca e deixa o Espírito Santo falar através de você. Mas se é um momento em que muitos de nós estão se sentindo, e muitas vezes até de fato, né, sendo silenciados, calados, estão. E às vezes até literalmente, você vê até nas redes sociais pessoas que muitas vezes são canceladas, são silenciadas, dependendo do que falam. Dependendo do que defendem. E não é contra figuras. Defendendo princípios e valores da Bíblia. Não é verdade? Depois que Jesus subiu aos céus, o ambiente da igreja primitiva que estava nascendo também era um dos piores naquele momento, naquela época. Jesus, ele tinha sido crucificado. Pegou o líder. O que acontece com os liderados? São perseguidos. Foi cada um para um lado. E aí Jesus veio, ressuscitou, passou um tempo com eles, né? A Bíblia mostra algumas aparições e antes dele subir ele fala: ficai reunidos no mesmo lugar. Gente, quer coisa mais fácil para você pegar todo mundo junto, prender todo mundo, que está todo mundo junto? Pega todo mundo ali, está todo mundo. E estavam ali, em Jerusalém. Mais fácil ainda de serem presos. Então, estrategicamente, não era a melhor estratégia, né, de defesa e de ação para a igreja tomar. Mas Jesus falou: ficai reunidos no mesmo lugar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a igreja ficou ali no cenáculo. Eles não estavam escondidos, a diferença é essa. Eles estavam guardados, protegidos, abrigados. E eles estavam fazendo o quê? Orando. Orando e aguardando. Orando e aguardando. Porque se eles não estivessem orando, dificilmente
eles iam conseguir ficar umas 120 pessoas confinadas no mesmo lugar? Imagina hoje, pau quebrando aí fora, todo mundo querendo pegar a igreja, perseguindo os cristãos, e 120 pessoas aqui, ó, escondidinhas, vou trocar a palavra escondida para guardada, né? Como eles estavam no cenáculo, guardadinhas, só esperando. Se a gente estivesse só esperando, não estivesse orando, jejuando, adorando, ia ficar um contaminando o outro com medo, não é verdade? Ai, será que batia alguém na porta, já ficava todo mundo preocupado, mulheres chorando, enfim. Eles estavam com certeza orando, adorando. Porque também, naquele ambiente, eles atraíram a presença do Espírito Santo e do alto veio o revestimento de poder. E foi um revestimento tal, foi a descida do Espírito Santo, que a primeira vez que ele veio, Jesus falou que precisava ir para o Espírito Santo descer, que o impacto foi tão grande que eles saíram dali. Não importa se estavam me perseguindo, não importa se minha cabeça estava a prêmio, saíram dali todos exultantes, debaixo da manifestação do Espírito Santo. Estava no meio de festa, a festa das colheitas, que era a festa de Pentecostes. A cidade estava cheia e eles começaram a se misturar no meio do povo, falando em línguas, se alegrando, pregando a palavra, chamando a atenção para si. Olha o perigo. Mas eles estavam preocupados com esse perigo? Não. Eles estavam simplesmente obedecendo o impulso, uma liderança do Espírito Santo na vida deles. Lá em Atos 2, 17, vem mostrando bem. Depois que esse acontecimento se deu, que as pessoas começaram a criticar. Gente, essa hora da manhã o povo já está bêbado desse jeito, porque, né? Eles não conheciam. Nunca tinham visto alguém embriagado do Espírito Santo. Nunca tinham visto alguém com a manifestação, né, do Espírito Santo tomando, assim, as pessoas. E aí Pedro, ele se levanta com ousadia. Aí você imagina, Pedro era aquele cara, né, truculento, que não sabia se expressar muito bem, né, de forma até mesmo muitas vezes agressiva no falar. Era pescador, ele era, né, dali, da natural, assim, é como se você pegasse hoje alguém da roça, né? E vem Pedro e fala, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu sei que parte disso, mas uma pequena parte aconteceu, que foi a descida do Espírito Santo. Então isso aqui que Joel predisse, lá em Joel capítulo 2, no versículo 28, você vê o início desse cumprimento, dessa manifestação aqui em Atos 2. Mas você não vê tudo isso acontecendo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne? Não. Naquele dia foi derramado sobre 120 pessoas que estavam fechadas no cenáculo. Não foi sobre toda a carne. Teve essa manifestação toda nos céus? Não teve. O dia do Senhor já veio? Ainda não. Então, esse acontecimento ainda não se deu. Ele vai se dar. E é sobre isso a ministração de hoje. Sobre esse último avivamento. Porque a gente tem promessa sobre a terra de um grande avivamento. Tem promessa até sobre o Brasil de um grande avivamento. Mas o que a igreja tem feito por isso?
Nós sabemos, a exemplo, o que esses homens e mulheres fizeram. Tinha uma promessa sobre eles? Tinha. Jesus falou, eu vou e vou mandar o Consolador. Vocês vão ficar reunidos lá em Jerusalém, fiquem reunidos no mesmo lugar, que do alto vos será derramado o poder. E eles precisavam desse derramamento para sair e fazer o que eles fizeram. Naquele dia, não somente com aquela pregação de Pedro, mas com a manifestação do Espírito Santo, através daquelas 120 pessoas, mais de 3 mil almas foram alcançadas. Vocês querem alcançar o galeão do Senhor Jesus? Mas de fato querem? Porque o segredo está aqui. Deus está despertando e chamando a igreja dele na face da terra para um grande avivamento. E esse grande avivamento, ele tem papéis a desempenhar na nossa vida, no reino, na preparação para esse dia glorioso. Joel, ele foi claro, algumas coisas têm que acontecer antes desse dia. É importante que aconteça. Mas que coisas são essas? Foi na força desse avivamento, e é na força de um avivamento, que nós precisamos nos mover. Daí em diante, sempre que as pessoas se convertiam, os discípulos sempre procuravam checar. Vem cá, vocês aceitaram Jesus, foram batizados, mas também receberam o dom do Espírito Santo? A gente vê isso em algumas passagens, né? E eu creio que eles sempre checavam. Vocês receberam o dom do Espírito Santo? E é importante hoje acontecer também. Você está alcançando alguém, você está sendo canal de bênção na vida de alguém, mas é preciso incentivar a pessoa. Busca também o Espírito Santo. E se os dons, se o Espírito Santo na sua vida já se esfriou, porque a Bíblia fala, não apagueis o Espírito, então ele pode se apagar. Se ele já se apagou, acende aí. Porque você precisa dele nesses últimos dias. Porque se já está ruim, eu vou falar para você, vai ficar pior. Eu não sei se alguém te contou alguma coisa diferente disso. Mas se já está ruim, a Bíblia fala que vai ficar pior. Em todos os sentidos. Nos sinais da natureza, nos relacionamentos, nas dificuldades de convivência. Na sua vida como cristão verdadeiro, aquele cristão que negocia, não vai sentir muito, não. Aquele que se camufla, aquele que, sabe, dependendo do lugar onde ele está, ele tem uma fala, ele vai conseguir se dar bem. Ele vai conseguir se esquivar. Por quê? Porque o gospel, ele não é reprimido. Ser gospel não está sendo perseguido, não. Ser gospel está na alta. Não tem problema ser gospel. Não tem problema ser gospel. O problema é ser fiel. O problema é você pegar a sua cruz e fazer igual Daniel e os seus amigos. Não negociar a sua identidade. Aí sim. Aí para esses eu vou dizer, vai estreitar cada vez mais. Só que, apesar de ficar mais estreito, mais difícil, mais apertado, para esses existe o Espírito Santo que vem e aplana o caminho. E quando chegar o tempo, o Senhor vai e recolhe. O arrebatamento está aí, às portas. Pelos mesmos motivos que eles precisavam ter o Espírito Santo, nós também precisamos ter. Você imagina o que é naquela época você aceitar, se converter a um caminho, e eles eram rotulados de hoje do caminho, né? Ah, você virou um do caminho agora?
né, o seguidor do Messias. E quem foi o Messias? Um homem que foi crucificado da maneira, né, que uma pessoa que foi condenada, crucificada, ou seja, você tem certeza que você está no lado certo da história? Você vai seguir um homem que foi condenado? Era isso que eles estavam virando. Então eles precisavam cada vez mais do fogo do Espírito para se fortalecer e para manter a fé viva, para continuar no caminho. E não é diferente hoje. Pelos mesmos motivos, a gente precisa do Espírito Santo, não somente para nos conduzir, mas para nos manter alinhados ao caminho, para não sucumbir diante de uma geração adúltera e perversa. Lá em Filipenses fala, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós precisamos resplandecer como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possamos gloriar, Paulo falando, né? Possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, desde então, ao longo da história da igreja, a gente vê muitos movimentos de avivamento. De vez em quando a gente vê movimentos até que não são noticiados. Da mesma maneira que aconteceu há um ano e pouco atrás, um avivamento nos Estados Unidos, aconteceram ao longo da história vários pequenos avivamentos e grandes avivamentos. Um dos grandes avivamentos foi dos morávios em 1620, quando a Áustria domina a região da Boêmia e da Morávia e começa a perseguir os cristãos. Aí as igrejas daquela região saem, né, do seu país de origem, da sua região de origem, e, sobretudo, os morávios encontram abrigo num conde cristão chamado Zinzendorf, é o nome dele. E esse homem, ele era um homem rico, temente a Deus, piedoso, desde pequenininho consagrado ao Senhor. E quando ele vê toda uma população de cristãos fugindo da sua região, né, que eram os morávios, fugindo, ele falou assim, não, eu vou abrigar vocês aqui. Só que ele não estava abrigando gente de uma igreja, ele estava abrigando gente de uma localidade. Era um povo. Aí imagina, um povo. Só que na nossa região devem ter várias igrejinhas, né, com doutrinas, com, de repente, linhas de pensamento diferente, né, com formas de um ritual diferente, que não adultera a palavra, mas é diferente. Imagina botar todo mundo num balaio só. Foi o que aconteceu. Então, quando Zinzendorf, com toda a sua boa vontade, abrigou esse povo todo, tu imagina que em pouco tempo começou a dar problema. Em pouco tempo eles começaram a discutir sobre usos, costumes, sobre doutrina. E as coisas começaram a ficar sérias. Aí ele teve uma ideia. Ele chamou todo mundo, chamou os líderes, conversou, exortou, alinhou. Só que não podia ficar só nisso. Porque senão ia voltar a briga de novo, porque as diferenças doutrinárias dividiam eles. Aí ele foi e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E aí foi instituído, pela primeira vez na história, o relógio de oração. Começou a dividir o povo de 2 em 2 e vamos lá, vamos orar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, foi onde nasceu pela primeira vez. Em 1600 e pouco, relógio de oração, 24/7. E está lá, um após o outro orando, um após o outro orando. E a oração quebra o jugo. E a oração foi traindo a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, avivou aquele lugar. As pessoas avivadas começaram a sair do esconderijo, sair daquela fazenda, sair daquele lugar, para começar a pregar o evangelho fora. E aí, porque avivamento provoca pregação do evangelho. Avivamento provoca em você amor pelos perdidos. E aí as pessoas começaram a sair daquele lugar de conforto para ir lá para fora, para pregar o evangelho.
Um avivamento genuíno leva as pessoas a reconhecerem seus pecados. E eu gosto de uma frase que foi gerada entre os morávios, mas que o Wesley é que popularizou, e eu já falei ela algumas vezes aqui na igreja, que é: nas coisas essenciais nós temos que ter unidade, nas não essenciais liberdade, mas em tudo o amor. E quando você entende a história deles, você vê por que foi necessário esse entendimento. Nós somos diferentes. Agora, pensa que nós, como igreja, a gente caminha na mesma doutrina, na mesma fé, no mesmo amor. Mas não somos diferentes? Muito diferentes. Dentro da nossa casa a gente vê diferença. Diferença de ponto de vista, diferença de comportamento. Gente, mas diferença de ponto de vista é maravilhoso. Porque você consegue extrair o melhor de cada ângulo. É só você saber o que fazer com isso. Mas aí quando você vem para essa frase aqui e aplica ela para a sua vida aqui na igreja, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. O que é essencial? Você é meu irmão. Nós somos parte de um corpo e nós vamos morar no céu. Nisso a gente concorda, ok? Nas não essenciais, nós temos que ter liberdade. Cara, se eu quero colocar a cadeira de um jeito, a forma de eu colocar os elementos aqui da ceia, eu coloco, sei lá, meio angulado, boto a Bíblia deitada em vez de em pé, não importa. Se eu canto, né, uma música com, né, uma letra e você canta com a outra, mas eu não gosto dessa letra, não importa, eu estou cantando, é para o Senhor que eu estou adorando. Nas não essenciais, dei exemplos aqui bem... Mas nas não essenciais, o que não é essencial? O que não vai me impedir de ir para o céu? Então eu tenho liberdade. Eu posso dar liberdade para o meu irmão pensar desse jeito diferente de mim? Posso. Posso dar liberdade. Mas em tudo, o amor. Isso é maravilhoso, né? Um outro avivamento que a gente tem também na história é o avivamento da Inglaterra, provocado por John Wesley, que atraiu uma multidão. Outro avivamento em Gales, em 1904. Esse foi um dos mais impressionantes. Esse rapaz, Evan Roberts, de 26 anos, novo, ele teve uma visão sobre muita gente se rendendo aos pés do Senhor, muita gente se convertendo. Ele começou a orar sobre isso. Normalmente, um avivamento começa com atitudes individuais. Nos moráveis, por exemplo, né, foi preciso Zinzendorf tomar uma atitude. Mas ele fez as coisas sozinhos? Não. Aqui, esse rapaz, esse Evan Roberts, aqui, ele começou sozinho. Mas ele fez o avivamento de Gales sozinho? Não. Mas em poucos meses, o avivamento ele foi tão intenso que trouxe o país inteiro para o Senhor. Muitas almas, mais de 100 mil pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Tem um avivamento da Rua Azusa, que começou com William Seymour, um homem totalmente improvável, principalmente naquela época, deficiente, negro, pobre, não tinha nada para, naquela época, né, ser atrativo, mas ele começou orando, clamando, buscando avivamento pessoal. E lá na Califórnia, e marcou, né, multidões de pessoas por cura, salvação, transformação, libertação. E o último que a gente vivenciou já na era da comunicação instantânea foi aquele numa universidade em Asbury, né, nos Estados Unidos, Kentucky, que durou 17 dias. Que começou na faculdade, com um culto normal, dentro de uma faculdade, se não me engano, metodista, e o culto não acabava. O culto não acabava. Existe até uma discussão sobre se aquilo foi um avivamento. Gente, claro que foi. Houve quebrantamento? Houve. Você via as pessoas chegando, né, falando, se derramando, confessando seus pecados, se arrependendo, entregando a vida a Jesus. E aquilo começou a ser noticiado e as pessoas vinham de longe.
vinham de outros estados, começou a vir das cidades próximas, né? E começaram a vir de outros estados, até de outros países, para ver de perto aquilo. Se isso não é avivamento, fala, o que é avivamento? Se o primeiro grande sinal de um avivamento é um coração quebrantado. É quando você se rende ao Senhor. E é onde eu vou, né, para a gente caminhar para o fim. Encerrar perguntando, e para que o avivamento serve? Se é uma coisa que eu tenho certeza, é que essa palavra de Joel, que foi lembrada por Pedro, logo depois da descida do Espírito Santo, é que essa manifestação que Joel prevê, que Deus promete na sua palavra, vai ser o último grande avivamento na face da terra, para alcançar perdidos antes da vinda do Senhor Jesus. Ele vai preparar todo o ambiente para que essas pessoas, né, vamos colocar que nós sejamos arrebatados. Porque se você olhar em volta, a igreja de Cristo na terra hoje não tem condições de subir. A igreja de Cristo hoje está adulterada, está machucada, está suja, está contaminada, está trazendo contaminação para dentro do templo. Está adulterando e negociando os princípios, valores. Então precisa de um avivamento, concorda comigo? Mas quem precisa de um avivamento? A igreja. E quem é a igreja? Não sou eu? Então quem precisa de um avivamento? Eu. Exatamente. Além dele ser uma ferramenta poderosa, ele nos dá condições de enfrentar o dia mal e ficar firme, não esfriando na fé e nem sendo abalado. A Bíblia não falou e a gente não leu que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria? Para eu não estar incluído nesse muitos, e em algumas versões quase todos, eu preciso desse revestimento. Porque se eu não tiver esse revestimento, eu fatalmente posso ser incluída. Facilmente ser incluída nesse muitos. E eu não quero estar incluída nesse muitos. Eu acredito que você também não queira estar incluída nesse muitos. Mas nós precisamos. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é uma estratégia de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. Mas a primeira coisa que o avivamento faz é uma chamada de volta ao arrependimento. Essa é uma das marcas do avivamento. É o arrependimento, confissão de pecados e quebrantamento espiritual. Se você quer iniciar uma nova busca da manifestação do Espírito Santo na sua vida e um avivamento pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer é se despir de quem você é. Abrir mão daquilo que você é, daquilo que você tem. Então, rendição, né? Você se render diante do Senhor. Fala, Senhor, eu me rendo. Eu abro mão de tudo que eu acho que eu sou, do meu raciocínio lógico perfeito, que quanto mais a gente pensa que né? A gente se aprofunda na sabedoria humana, aí é mais difícil ainda, e você tem que abrir mão disso. Senhor, que a minha mente seja levada cativa ao senhorio de Cristo, para que eu esteja à disposição da manifestação do Espírito Santo. E aí você começa a declarar quem você realmente é. Quem é que passou por um encontro com Deus? O encontro com Deus, ele nada mais faz que te levar a reconhecer quem você é. E quando a gente relembra lá atrás do nosso momento, a gente diz, cara, eu não sou nada mesmo. Miserável de mim, pecador. E a gente precisa, carece, necessita da transformação diária do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que um avivamento faz é uma chamada pessoal ao arrependimento.
eu vou falar uma coisa a você. Se você acha que você não precisa de uma chamada ao arrependimento, você está mais longe de um avivamento do que você imaginava. Mais longe de um avivamento. Ah, não, eu estou bem, pastor. Eu estou meu relacionamento com Deus. Faço minha devocional diária, eu oro e tal. Se você acha que você não precisa chegar nesse lugar de contrição, de derramamento, né, e de arrependimento, você está mais longe ainda. Porque uma das barreiras para o avivamento é um coração endurecido, orgulhoso e que não reconhece o pecado e não aceita a repreensão. Que em nome de Jesus, nós saiamos daqui hoje, todos, com um coração de carne, moldáveis pelo Senhor. Em segundo, Deus ama o pecador. E sabe uma das marcas de um avivamento pessoal? Quando Deus ele tem liberdade para tomar você, quando o Espírito Santo ele tem liberdade, você ama o pecador. Você não se conforma em ver alguém, às vezes que você nem conhece ou conhece só de vista, sem escutar, falar de quanto Jesus o ama. Porque você se importa com as pessoas caminhando para o inferno sem salvação. Então, Deus ama o pecador e o último avivamento vai dar lugar a uma grande colheita. Essa foi uma marca de Atos 2. E é uma marca do avivamento. E aconteceu em todos os avivamentos aqui que eu citei. E no grande avivamento, imagina, uma grande colheita no último grande avivamento. É outra marca, que é uma enxurrada, né, de amor aos perdidos quando o Espírito Santo nos toma. Outra coisa que o avivamento, o grande avivamento dos últimos dias vai fazer, e já deveria estar fazendo, porque nós precisamos buscar. Uma coisa que eu quero deixar clara é que a igreja, ela não tem que ficar esperando o derramar do último avivamento. Porque nós que sabemos, nós que entendemos, precisamos ser agentes de busca desse grande avivamento. Provocadores desse último grande avivamento. Porque esse avivamento ele vai vir preparar a igreja, santificar a igreja. Concordamos aqui agora há pouco que a igreja não está preparada para ser arrebatada. Se Jesus voltasse hoje, quantas pessoas que nós amamos? E cuida de ti mesmo, né? Será que eu subiria? Senhor Jesus, tem misericórdia. Porque às vezes a gente se justifica, né? A gente acha que... Mas quem sabe, quem conhece o nosso coração de verdade é o Espírito Santo. A gente tenta se enganar muitas vezes. Mas ele não vê só as nossas ações, ele vê as nossas intenções. O que te motivou a fazer o que você faz? O Espírito Santo sonda. Então, o grande avivamento, ele vai trazer essa condição propícia para que a igreja seja arrebatada. Que hoje ela não pode. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso que é tão importante você buscar o seu próprio avivamento. Eu buscar o meu próprio avivamento. Para que eu seja transformada. Desculpa, bati, né? Lá de cá. Para que eu seja transformada na pessoa que o Senhor deseja usar nessa época. E que eu esteja pronta, como diz a Susi, lista para o arrebatamento. E é um cumprimento do plano de Deus. Porque Ele falou. E Ele vai cumprir. Está na palavra, Ele vai cumprir. Então, a última coisa, né, que o avivamento vai fazer é o cumprimento, é a plenitude do cumprimento da palavra de Deus. E aí, então, virá o fim. Queridos, o meu desejo hoje é trazer não uma expectativa de medo, de apreensão sobre o fim das coisas, mas é de ânimo. Tá difícil? Para o mundo vai piorar? Vai. Mas se você buscar o avivamento, para você não vai ficar difícil.
vai ficar muito difícil. E eu chego a dizer, muito complicado para quem tentar ser fiel sem o avivamento. Porque se está difícil agora, as coisas vão ficar ainda mais estreitas, mais complicadas. Por isso que a semelhança, né, das perseguições, quando os discípulos conseguiam alcançar alguém que já foram batizados com o Espírito Santo, já receberam o dom do Espírito Santo, porque você vai precisar disso como ferramenta. É como se fosse um aparato para a guerra. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente está sem essa ferramenta indispensável para viver os dias que hão de vir. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você, da maneira como você quiser, se quiser ficar de pé, se você quiser ficar de joelho, nesse momento eu queria que a gente se rendesse diante do Senhor. Iniciando, né, como eu preguei aqui, eu falei que a gente precisa buscar o nosso avivamento pessoal. Eu sei que o avivamento virá, mas eu não quero esperar que ele venha para que eu receba, né? Joel fala, vai descer sobre toda a carne. Quando descer, eu já quero estar cheia. Se possível, Deus tiver misericórdia da minha vida, eu quero ser uma daquelas que vai ajudar a botar fogo. Amém? Para que a realidade do lugar onde eu vivo, a realidade da minha igreja, a realidade do meu bairro, mude através de mim. Mas não é porque eu tenho uma boa retórica, porque eu sei convencer. É porque o Espírito Santo na minha vida vai fazer isso. E vai ser muito mais fácil. Porque aqui em Atos, Pedro não precisou ficar pegando ninguém pela mão e convencendo. Ele abriu a boca e falou do que estava vendo. Ele abriu a boca e falou o que estava sentindo. Ele simplesmente abriu a boca e deixou o Espírito Santo falar. E olha quantas almas. E a Bíblia fala que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam se salvar. Senhor, nós como igreja, mas de forma individual, nós nos rendemos diante do Teu altar nesse momento. Senhor, nós declaramos que precisamos do Senhor. E tantas vezes nós estamos distraídos com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com os nossos projetos. A gente se distrai com tanta coisa que vai ficar aqui na terra que a gente esquece que o Senhor está num plano perfeito, arquitetando todo o projeto dos acontecimentos do fim e que Jesus está tão próximo. E se eu não acordar, se eu não despertar, o noivo vem e eu fiquei. Então, Senhor, eu não quero que isso aconteça para mim, eu não quero que isso aconteça para os meus irmãos, eu não quero que isso aconteça para a minha família, eu não quero que isso aconteça para o meu bairro, para as pessoas com quem eu me relaciono. Eu quero que, a começar em mim, o Senhor comece a mover um avivamento. Então, tira do meu coração, tira da minha mente tudo aquilo que impede o Senhor de ter liberdade em mim. Senhor, eu coloco diante do Senhor a minha mente, a minha alma, o meu coração e me rendo totalmente aos Teus pés. Nós nos rendemos, Senhor, como igreja, nos rendemos diante do Senhor e dizemos, Espírito Santo, tenha liberdade. Nós não desejamos somente a Tua presença por causa dos Seus dons, nós desejamos a Tua presença porque a Tua presença é preciosa e nós amamos a Tua presença. Nós desejamos a Tua presença, Espírito Santo. Vem e tira do nosso coração todo orgulho. Vem, quebranta. Derrama sobre as nossas vidas, derrama sobre a Tua igreja um espírito de arrependimento, de contrição, de confissão, para que possamos ser restaurados pelo Senhor. Assim como Davi orou, mostra aonde está o nosso erro,
Mostra qual é o nosso caminho errado. Dia a dia vai moldando, vai tirando aquilo que me impede de ter livre acesso ao Senhor e de que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na minha vida como Ele quiser. Vai tirando, vai limpando as minhas vestes, vai alinhando as minhas intenções, as minhas motivações, vai alinhando a tua vontade. Senhor, coloca, renova, enxerta do teu amor na minha vida para que eu possa amar os perdidos com o teu amor, olhá-los com o teu olhar. Que eu volte a me importar com as pessoas ao meu redor, indo para o inferno sem salvação, Paizinho. Então eu peço, derrama do teu avivamento sobre a tua igreja. Derrama da tua Shekinah sobre a tua igreja. Que o nosso coração seja um coração de carne, seja um coração receptivo à manifestação do teu Santo Espírito. Começa hoje na vida dos teus filhos, daqueles que estão aqui, daqueles que vão ser ministrados depois, mas que o Senhor possa começar hoje um avivamento no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.